Olá pessoal, muito boa noite. Aqui estamos nós para mais uma live referente a NR13 promovido pela Tecnic. Essa live ela será parte de nosso processo de apresentação do nosso curso, e esse curso de introdução a NR13 será colocado à disposição de vocês muito em breve. Sejam todos bem-vindos. Herbeta entrando, Carlos Burger entrando, Ricardo França, grandes amigos participando aqui da live para conversar a respeito importante. É uma satisfação tê-los e muito obrigado pela presença de todos. Vamos conversar hoje com o Thiago Lescovar, filho, engenheiro, mecânico e também sócio do Grupo Tecnic, onde nós atuamos na NR13 como profissionais habilitados, fazendo a avaliação de integridade de todos os equipamentos e outras atividades. Tiago, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Fernando. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Você me ouve bem? Ouço bem, tudo devido, correndo de acordo. Ótimo, excelente. Então, vamos dar início, já que nós temos uma conexão boa. Eu já estava conversando com os nossos amigos de que esse curso fará parte do treinamento que nós estamos colocando à disposição de nossos clientes e de nossos amigos referente à introdução à NR13 de uma forma mais ampla, de uma forma mais abrangente. Então, eu gostaria que você se apresentasse e já engatasse na conversa a respeito de por que a gente decidiu fazer esse curso de NR13. Olha, boa noite de novo. Para quem já acompanha a Tecnic há algum tempo, né, acho que nós já somos figurinhas repetidas aqui. Hoje a gente está vindo aqui mais uma vez falar um pouquinho sobre a NR13, nós vamos comentar um pouquinho sobre o nosso curso que a gente está lançando, vamos falar um pouquinho sobre documentação de NR13, deixa eu passar um pouquinho, para quem não me conhece ainda, eu sou Thiago, sou engenheiro mecânico formado pela FEI, tenho atuado aí como PH juntamente a você de algumas plantas aqui no estado de São Paulo, no Paraná, em alguns outros locais do Brasil. E nós verificamos aqui, eu acho que algumas necessidades que a indústria está precisando, e por isso que a gente decidiu criar esse curso. Eu acho que é uma forma da gente conseguir levar para todo mundo, para a indústria, para as pessoas, um pouquinho do conhecimento, um pouquinho da vivência, da experiência que a gente tem no campo, para que eles consigam ter um pouquinho disso e transmitir esse conhecimento também para as demais pessoas. Acho que desde o início a Tecnic tem essa vontade, essa vontade realmente de transmitir o conhecimento, de levar o conhecimento para as outras pessoas. E eu acho que é isso que a gente está fazendo agora com o lançamento desse novo curso, tá? Esse curso NR13, o primeiro que a gente está lançando com plataforma EAD, tá? Vai ser um curso EAD que vai facilitar um pouquinho a gente levar todas essas aulas para todo mundo, né? Esse curso agora, nossa, eu até vou pedir um pouquinho de licença, que eu abri aqui a nossa grade do curso. E é um curso espetacular, tá? Nós vamos falar aqui um pouquinho desse curso sobre ensaios, sobre inspeção, sobre a documentação, sobre mecanismos de dano. Nós vamos falar um pouquinho também sobre válvula de segurança, que também é algo que é, assim, demasiado, o pessoal procura muito saber. E tem muita coisa, a gente já trouxe várias lives aqui para conversar sobre válvula de segurança, códigos de reparo, tipos de inspeção, tem para todos os gostos, né? É um curso que vai ter para todos os gostos, vai conseguir abranger muita coisa, muita coisa. E eu diria o seguinte, né, Thiago? A percepção que a gente sempre teve
de que o pessoal imagina que a NR13, essa norma regulamentadora, ela seja uma norma de inspeção. Na verdade, não é uma norma de inspeção, né? Você quer falar um pouco sobre, digamos assim, a abrangência da norma, e por isso é que a gente está fazendo esse curso de NR13. Senão a gente faria um curso de inspeção conforme NR13. Mas é o tipo de situação que a gente puxa uma pena se é uma galinha, né? Se nós formos ao pé da letra, tá, e formos ler o primeiro parágrafo que tem na NR13, no primeiro parágrafo da NR13, ele já fala que nessa NR, ele estabelece os requisitos mínimos para a gestão da integridade do equipamento. Tá? Então, quando ele fala sobre integridade estrutural de caldeiras, tanques de armazenamento, vasos de pressão, tubulações que estão conectadas aos equipamentos, você está falando aí sobre a instalação, você está falando sobre a inspeção, você está falando sobre manutenção, operação, você fala sobre tudo isso. E quando você fala sobre tudo isso, você não pode só focar na inspeção, né? Você vai ter que focar, você vai ter que colocar seus olhos em todos os aspectos da fabricação do equipamento, da instalação do equipamento, da operação do equipamento e depois da inspeção do equipamento. Eu acho Aliás, que... Pode terminar. Pode. Eu acho que a própria NR13 responde essa pergunta sobre a inspeção, né? Ela já, no seu primeiro parágrafo, ela já começa introduzindo que ela realmente não é uma norma de inspeção, né? Ela é uma norma de segurança do equipamento, e para isso nós temos que verificar de como esse equipamento foi fabricado até a sua manutenção, operação e inspeção, como nós falamos anteriormente. É o todo, né? Inclusive na live, né, da semana passada, que a gente promoveu a respeito de flexibilidade de tubulações, você percebe que muitas vezes, se você fizer uma inspeção naquele equipamento pressurizado, ok, você mede a espessura, você mede para ver se está tendo corrosão, mas é insuficiente, né? É insuficiente. Por quê? Porque a própria tubulação, se ela estiver carregada demais, ou estiver entrando em ressonância, ou estiver vibrando, ela vai colocar cargas adicionais naquele equipamento pressurizado e que muitas vezes aquela inspeção de medição de espessura, né, que o pessoal adora falar e fazer, ela é desnecessária e você está deixando de olhar um aspecto para olhar outro que não precisaria ser olhado com exclusividade, né, somente com medição de espessura. Então, é isso que você falou, a integridade, é o olhar do todo do equipamento, que o que a gente não quer é que aconteça algum dano à saúde, e não queremos que aconteça algum dano à segurança, né? É até um pouco a mais do que isso. Eu vou trazer já vamos trazer já uma experiência já nossa do dia a dia, porque eu acho que fica mais fácil para todo mundo começar a visualizar isso, né? A gente escuta bastante que a NR13 é uma norma muito rígida, é uma norma que pede muitas coisas, então, às vezes até o pessoal fala assim, nossa, mas não posso deixar isso de fora, não posso deixar aquilo de fora. Ultimamente, o que a gente anda encontrando muito são equipamentos que não têm documentação, são equipamentos que não têm o seu passado registrado, né? Um livro-registro, não tem um manual de operação, não tem nada disso. E aí a gente tem que fazer aquela engenharia reversa, né? A gente tem que pegar, a gente tem que coletar as informações do que a gente tem ali para tentar identificar às vezes um dano, um problema que está acontecendo, um mau funcionamento do equipamento, e tudo isso a gente conseguiria ter uma melhor avaliação, uma avaliação, se a gente tivesse toda a documentação. Entretanto, a gente muitas vezes se depara com equipamentos que não tem um prontuário, que não tem nada, a gente chega lá e é só o equipamento e aí com isso a gente acaba tendo, assim, não que seria mais trabalho, mas a gente não tem tanta certeza daquilo que pode ocorrer com o equipamento no futuro dele. Por que você acha que, digamos assim, não existe tanta documentação a respeito de vasos de pressão e caldeiras, digamos, que são os mais antigos, né, que fazem parte do NR13?
Você acha Eu que isso é acho uma que... questão cultural? Você acha que é uma questão de Não, eu acho falta que de... foi exatamente o que você falou. Já são equipamentos um pouco mais antigos. Quando a gente pega equipamentos mais antigos, eu acho que a indústria brasileira não tinha aquela atenção pelo setor de qualidade, pelo setor de documentação, para levantar todos esses documentos antes e durante o processo, né? Então, assim, nós sabíamos que muitas vezes os equipamentos foram fabricados de acordo com as normas, com boas práticas de engenharia. Entretanto, eles não davam atenção para esse documento, eles não davam atenção para registrar isso. E a partir do momento que eles não deram essa atenção, hoje, equipamentos que têm aí 10 anos, 15 anos, nós já não conseguimos levantar todas essas informações de quando ele foi fabricado. Porque às vezes a empresa já fechou, alguma empresa já fechou, o fabricante nem existe mais, ou é um equipamento que passou por diversos locais e passou por diversas intempéries e a gente não consegue mais dimensionar qual que era o equipamento inicial e qual é o equipamento atual, né? Qual era o estado dele inicial e qual é o estado dele atual, para que a gente possa depois poder identificar os problemas, identificar o mau funcionamento ou até mesmo para fazer uma melhoria ou um reparo no equipamento, né? Exato, e quando a gente pensa na saúde humana, a gente fala assim, puxa, como seria bom se eu tivesse todos os exames médicos desse paciente desde quando ele chegou na idade adulta. E às vezes o médico é obrigado a decidir só fazendo 3 ou 4 pequenas perguntas para o paciente e não tem todo o histórico, digamos, de pressão alta, eventualmente algum problema cardíaco ou alguma doença que ele teve no passado. Com o paciente a gente ainda consegue perguntar, mas o vaso de pressão não tem boca, né? Ele não tem boca. Não, é difícil. Então a história, a não ser qualquer visita, né? mas ela não fala, né? Digamos assim. Mas o que eu diria para você? Eu acho que daí o que resta para nós é tentar fazer esse registro sempre que possível, né? Sempre que possível. Então, gente, eu acho que é muito importante esse curso de introdução ao NR3, porque ele vai dar essa visão que nós estamos conversando aqui. Nós vamos conversar muito ao longo desse curso, é um curso EAD. Vocês vão poder encontrar esse curso no Hotmart, ou então entrando em contato conosco no nosso site, nos nossos e-mails, pelas nossas redes sociais, né? E a gente conta que com essa colaboração, o preço realmente vai ser um preço sensacional, e com essa colaboração a gente gostaria de, né, digamos assim, compartilhando, digamos, um monte de casos que a gente já observou e ajudando toda a comunidade, né, que tiver ao nosso modesto alcance, para aprender um pouco, junto com a gente, né, que a gente vive aprendendo. Com certeza. Né? Eu até só para terminar aqui, nesse curso, a gente também vai falar um pouquinho sobre gestão da NR13, né? Então a gente vai falar como que você tem que visualizar, como você tem que guardar esses documentos, como que você tem que, ou um equipamento que ele é uma planta que está nascendo agora, ou Vocês me escutam? Deu uma travada aqui. Sim, escuto. Vocês estão me escutando? Estou te escutando. Estou te escutando, sim. Legal, legal. Então foi isso que eu falei. A gente está com vai ter uma aula sobre gestão de NR13, vai ter uma aula sobre soldagem, que é muito importante para a NR13, né? Então, é um curso que vai ser um curso muito abrangente, vai ser espetacular. E vão ser aulas curtas, tá? Não fiquem preocupados de terem que assistir 2, 3 horas de aula, não, a gente fez um curso com várias aulas, só que elas são todas muito curtinhas para que você consiga, em alguns horários do dia, tirar para assistir essas aulas. Não vai ser cansativo, não vai ser um curso muito longo também. Vamos ter uma apostila, tá? Não vai ser somente as aulas vídeo, né? Vamos também fornecer uma apostila. E para quem quiser, a gente também já forneceu um e-book de NR13. Para quem não tem ainda e quiser, só entrar em contato com a gente, pode entrar lá no site da Technic, pode entrar em contato comigo, com o Fernando, com
o Ricardo, com todos nós, pode entrar em contato com a gente, que a gente fornece esse e-book para vocês. Muito Certinho? bem, isso mesmo. Então, é importante que a gente entenda que vai estar à disposição. E agora, bora falar um pouquinho, para vocês terem uma ideia da duração das aulas. Passou já quase 20 minutos da nossa live e as aulas vão ter mais ou menos essa duração. Ou seja, num momento ou outro, enquanto está tomando um chimarrão, aqui que nem o Herbeta gosta de tomar um chimarrão, ou nós aqui paulistas gostamos de tomar um café, enquanto se toma um café ou toma um chimarrão, você assiste uma aulinha a respeito de NR13 e vai formando toda aquela estrutura mental para poder enfrentar os desafios da integridade dos equipamentos. Lembrando que os equipamentos da NR13 são caldeiras, vasos de pressão, tubulações que estão ligadas a fluidos A e B, que são os fluidos mais perigosos, e os tanques atmosféricos a partir de diâmetro, volume, que também contenham dentro de si fluidos A e B. Esses são os equipamentos que já são muitos, né, Thiago? Já são Muita muitos. coisa. Você entra numa planta e você vê quase tudo em NR13, né? Com certeza. Não, é impressionante que hoje a NR13 tomou uma importância muito grande dentro das plantas industriais. Muito importante. Então, é sensacional. Vamos conversar então um pouquinho sobre documentação, então? Vamos. Deixa eu só, antes aqui, responder uma pergunta do Herbeta, que entrou aqui. Ele pergunta o seguinte: como vocês avaliam as cobranças por parte do Ministério, do Hospital, visto que a regularização desses sistemas mais velhos custa muito dinheiro, destacando principalmente a segurança e a integridade? Existia uma fala, né, que dizia, os romanos falavam, né, dura lex sed lex, né, ou seja, a lei é dura, mas é a lei, a gente tem que fazer. O que é importante é a gente imaginar que essa situação de segurança e saúde, ela somente é atingida a partir do momento em que você mergulha naquele equipamento sob a sua responsabilidade e verifica de fato se esse equipamento está ferindo gravemente as regras de segurança ou não. Dentro da NR13, existe um capítulo que trata nas disposições gerais, que vai tratar de uma expressão muito clássica, risco grave e eminente. Existem algumas situações, e são 6 situações dentro da NR13, que tratam desse aspecto. Risco grave e iminente, ou seja, está por acontecer uma tragédia. A gente começa, Irineu, olhando para a NR13 através desses riscos graves e iminentes. Numa primeira ciclagem, você olha para o equipamento e vê, olha, esse equipamento, de certa forma, está sob elevadíssimo risco. Ou não está sob elevadíssimo risco. Se não tiver sob elevado risco, você começa um processo com pessoas técnicas de aprimoramento da documentação que você tem. E explica isso para o Estado, explica isso para as autoridades. Fala assim, olha, eu tenho um plano que no primeiro passo eu já verifiquei que esse equipamento não está submetido a um risco grave e iminente. Não vai acontecer uma tragédia amanhã. Mas eu não estou parado, eu estou caminhando, eu estou refazendo o meu prontuário, eu estou fazendo as primeiras inspeções para me aprofundar mais a respeito. No mês que vem ou no semestre que vem eu farei mais um tanto de avaliações. Vou utilizar uma técnica, depois vou utilizar outra. E vai, de certa forma, podando aquela árvore, digamos, cortando os galhos rebeldes, certo, Thiago? E vou colocando e vou enquadrando esses equipamentos gradualmente dentro da NR13. Eu tenho certeza que, se você apresentar um arrazoado técnico referente a esse assunto de forma substancial, o governo passará a olhar para aquilo como se fosse algo que está, de fato, debaixo do guarda-chuva da segurança. Porque se a gente fizer um pente fino, né, Thiago? Você sabe muito bem. Você é uma pessoa que vive analisando documentação de NR13, né?
Então, você sabe muito bem que para ele estar absolutamente perfeito, a gente analisa 100 prontuários, você diria quanto? 5 tá impecáveis? Sim, sim. Não, até complementando o que você falou, esse item que você falou sobre risco grave iminente está no item 13.3.1, tá, da NR13. Lá ele especifica quais são os itens que são realmente de risco grave e iminente. Tá? Então, você tem uma válvula de segurança obstruída, você tem um equipamento que está muito deteriorado, a operação do equipamento está ocorrendo de uma forma totalmente sem segurança, então, ou para o nível da caldeira você não tem como medir o nível da caldeira e coisas do tipo. Então, ali você já consegue ter uma noção daquilo que vai impedir o funcionamento do seu equipamento, tá? Que você não vai conseguir fazer o seu equipamento funcionar, não poderá funcionar, principalmente não pelos critérios do Ministério, mas sim pela saúde dos seus funcionários, dos seus operadores, de todo mundo que estiver trabalhando ali perto. E depois, após feita essa análise que tem nesse item da NR13, aí devemos fazer exatamente aquilo que você falou, criar um plano, tá? E através desse plano ir fazendo as melhorias e ir reconhecendo e identificando o seu equipamento, né? Culturalmente, digamos assim, é uma norma relativamente nova, digamos, né? Mas não tão nova assim. Então, o pessoal já deveria ter se movimentado no passado, mesmo porque a gente que está no meio, né, Tiago, a gente escuta e fica sabendo de muitos acidentes por conta de um distanciamento dos equipamentos às regras de segurança e saúde. Sim, não, é uma norma já um pouco antiga, já, né? Uma norma de 78. Então, a primeira publicação dela foi de 78. E hoje a gente encontra caldeiras de 2015, 2005, 2010 sem documentação, né? Então, a gente precisa Duralex é de lex. É dura, mas tem que ser seguida. A gente precisa criar um pouquinho dessa cultura de correr atrás da documentação e correr atrás de deixar tudo bem explicado para o futuro, né? Para o futuro da sua planta, dos seus equipamentos, né? Exatamente. Mas para lá, vamos descer um pouquinho mais na NR13 agora, Tiago? Vamos falar um pouquinho de NR13, então. Então, sob a ótica da documentação, né, vamos explicar um pouquinho o que é essa tal de documentação da NR13. Tá. Vamos começar, então, só para a gente não ser muito repetitivo, eu vou tentar dar uma passada meio rápida e depois a gente vem aprofundando um pouquinho mais em cada item, né? Como eu falei, no primeiro item da NR13, ela já fala quais são os equipamentos que estão englobados nela, né? São caldeiras, são vasos de pressão, são tubulações que estão conectadas a esses equipamentos e são tanques de armazenamento. Principalmente são esses 4, tá? Vamos falar então sobre quais documentos cada grupinho desse precisa ter, tá? Então vamos pensar assim, caldeiras e vasos de pressão, que são os equipamentos mais antigos que estão enquadrados na NR13, eles necessitam sempre vai precisar estar com eles lá o prontuário, tá? O livro-registro de segurança, o projeto de instalação, o projeto de alteração e reparo, vai contando comigo, são 6. Relatórios de inspeção e os certificados de calibração dos instrumentos e dos dispositivos de segurança. Tá? Isso. Então, caldeiras e vasos de pressão precisam de tudo isso. Antes de eu passar já para os tanques e para a tubulação, só deixa eu especificar que no prontuário você já vai ter mais uma lista de documentos. Então, esses documentos aqui, vamos pensar em conjuntos. Então, são 6 conjuntos, que dentro desses conjuntos vão ter que ter mais alguns documentos. Tá? Então, se você vai perceber que a documentação de uma caldeira é algo que você vai ter aí um calhamaço de documentos que você vai ter que estar sempre com ela, né?
Tubulação e tanque, a gente vai ter, vamos ter mais 5 diferentes documentos, tá bom? Fluxograma de engenharia, para tubulação, fluxograma de engenharia, vamos precisar ter especificação de planejamento, né? Especificação necessária de planejamento, o livro registro de segurança, que é comum a todos eles, tá? Projeto de alteração e reparo é comum a todos eles, e os relatórios de inspeção são comuns a todos eles, tá? Então esses 3 vão ser sempre comuns. Já os tanques, dependendo do tanque, a gente trabalha com os tanques de uma forma, eu vou dizer aqui a nossa técnica, tá? Por nós estarmos convivendo muito nesse ramo, muitas vezes nós não enquadramos, nós enquadramos apenas os tanques que têm que ser enquadrados na norma, porém, nós trabalhamos com os tanques que não são enquadrados na norma, levando para boas práticas de engenharia. A gente sempre pede que os outros tanques também tenham documentações, não que sejam tão rigorosas quanto a NR13 pede, porém que a gente siga as boas práticas e tenha a documentação deles para estar trabalhando com eles no futuro, tá? Então, os tanques a gente vai ter que ter as folhas de dados, que vai estar ali mais ou menos o que um prontuário fornece para você, tá? O desenho geral, né? O desenho, o projeto dele, e aqueles outros 3 que eu falei para vocês que são comuns a todos eles, né? Livro de registro de segurança, projeto de alteração e reparo e o relatório de inspeção. Tá? Então, pode falar. Lembrando que o livro registro de segurança é como se fosse o diário da princesa, né? Isso. É ali que você vai anotar toda a ata, né, do equipamento, onde você escreve a história, né, do equipamento. Então, olha, o equipamento passou por essa inspeção, o equipamento troquei uma chapa, o equipamento eu precisei trocar um bocal, né? Então, o livro registro de segurança é, de certa forma, um diário, né? Não é diário, porque a gente não escreve todo dia, mas é algo que conta a história, né? Que é essa história que você tanto estava falando, né, Tiago? Formar a memória do equipamento, né? Formar a memória. E se você for verificar, por que precisa ter essa memória e por que precisa ter este diário, que como você disse, né? Vamos pensar em normas que nós trabalhamos para cada tipo de... para esses 4 tipos, apenas para esses 4 tipos de equipamentos que a gente está falando. A gente está falando sobre ASME 1, a gente está falando sobre ASME 8, a gente está falando sobre a API 650, B31.3. Então a gente está falando sobre diversas normas. Agora, vamos pensar o seguinte, o ASME pede as mesmas inspeções que o API, que o B31.3, que o ASME 1? Não. Então, por isso que é necessário você ter toda essa documentação e ter esse registro das inspeções que a gente realiza, esse diáriozinho do equipamento. Porque se eu preciso ter uma noção do que já foi feito no equipamento, como que ele foi, como foi o andamento dele durante todos esses anos que ele estava em funcionamento, para que eu possa saber depois como continuar a preservar esse meu equipamento e continuar dando segurança para o meu operador, para a minha planta, e que minha planta continue desempenhando de uma forma que eu goste, que necessite, né? Aproveitando, né, é importante falar que às vezes um acidente com equipamento, ele conduz a uma reação em cadeia. Uma reação em cadeia, com certeza. E a gente daí, de repente, acaba causando um dano cruel a uma planta toda pela falha de um equipamento, né? De um equipamento. Claudinho Maixá, que entrou aqui. Boa noite, Claudinho. Tudo bem? Eu estou devendo um retorno para você. Tiago falou que você me ligou. Preciso retornar a ligação sua. Um grande abraço. Você mora no meu coração também. Mas é isso mesmo, né? Então, eu acho que agora seria bacana a gente começar algo que a gente trabalha muito, é com a avaliação do prontuário. Tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente pega o início do equipamento, então a gente gosta que ele saia muito bonito, né? Ele saia em condições de que no futuro a gente consiga ter uma
uma saúde eterna para os nossos equipamentos. Você sempre fala, uma coisa que eu até levo de que você fala, é muito engraçado, é muito interessante, porque quando a gente vai numa concessionária e compra um carro, e, por exemplo, vou lá, comprei um Corolla, e quando eu saio do carro de lá, eu vejo que tem 3 maçanetas prateadas e uma preta. Aí, quando eu saio da concessionária, eu não falo, eu chego lá para eles e falo assim, pessoal, eu quero que meu carro tenha as 4 maçanetas da mesma cor, né? A mesma coisa a gente faz com os equipamentos, só que a gente não dá essa devida importância para o equipamento que a gente dá para o nosso carro. Então, a gente precisa ter essa maturidade de entender que o nosso equipamento, a gente tem que trabalhar da mesma forma. Então, a gente tem que, mesmo quando ele nasce, ele tem que nascer correto e ele tem que levar as informações corretas para sempre, né? Por toda a vida dele. Então, por isso que é muito importante você ter um prontuário muito bem trabalhado. Quando eu falei para vocês que o prontuário é um conjunto de documentos, para vocês terem noção, aqui a gente trabalha com prontuários de 300 a prontuários de 1000 páginas, tá? De caldeiras, de vasos de pressão, de equipamentos, né? De tanques. Então, você vai perceber que nós temos uma documentação muito grande para avaliar sempre de um equipamento. Então, é muito importante. Técnica, né, Thiago? Muito técnica. É muito importante você dar importância para todos aqueles documentos que estão dentro do prontuário. Dentre eles, vamos falar um pouquinho sobre os principais, tá? Primeiro, o desenho, tá? O projeto. O projeto é muito importante, tá? E ele só é sustentado, quando ele tem um memorial de cálculo junto. Tá? É demasiado importante você ter um memorial de cálculo para o seu equipamento. A gente encontra muitos prontuários, muitos databooks que vêm de fornecedores que vêm sem os memoriais de cálculo. Mas Thiago, mas e qual o problema? Se o desenho está ali, por que eu preciso de memorial de cálculo? Temos diversos problemas de não ter um memorial de cálculo. Uma é que você não sabe comprovar se aquele desenho que está ali, aquele equipamento foi realmente fabricado de forma correta, de acordo com as normas de fabricação. Então, o primeiro passo é esse, memorial de cálculo. É você saber se ele foi realmente fabricado de acordo com a norma que ele está ali descrevendo na sua placa de identificação. Segundo, ele é muito importante por conta da sua vida do seu equipamento. Imagine que eu fabriquei um equipamento e aconteceu de um momento, vai acontecer com o equipamento que ele vai perder a espessura dele com muito tempo de funcionamento. Como que eu vou saber qual que foi qual que era a minha espessura inicial? Como que eu vou saber qual que foi o meu coeficiente de segurança que eu inseri naquele equipamento para saber se ele pode continuar trabalhando daquela forma, né? Que a gente fala de corroído quente e normal frio, né? Então, tem muitas coisas. O cálculo do teste que você vai realizar no seu equipamento para saber se ele está apto a funcionar vai vir do memorial de cálculo, porque ele vai puxar das normas de fabricação, tá? No caso do ASME 8, vai puxar da UG 99. Então, temos que tem que ter todo esse andamento. E outra coisa, o equipamento normalmente ele tem espessuras diferentes nele. Então, o tampo tem uma espessura, o costado tem uma outra espessura, porque as pressões que eles estão trabalhando são diferentes ali, ela vai funcionar de uma forma diferente. A pressão é a mesma no equipamento, mas ela vai atuar de forma diferente ela vai atuar de forma diferente no equipamento, tá? Então a gente tem tudo isso apenas no memorial de cálculo. Tá? Então, é muito importante. E do memorial de cálculo, a gente vai derivar todos os outros equipamentos, todos os outros documentos que a gente vai precisar estar trabalhando ali no nosso prontuário, né? Então, vamos pegar, por exemplo, vou pegar um equipamento que foi definida a espessura do meu equipamento. Então, eu vou já
vou procurar no prontuário, no meu databook, vou procurar ali qual que foram as espessuras que o meu soldador foi qualificado para estar atuando. Qual foram as espessuras, qual foi o processo que ele está trabalhando para poder estar realizando ali a solda da fabricação daquele equipamento. Vou lá no certificado dos materiais e vou lá verificar se todos os certificados materiais estão com as espessuras corretas. O material, o cálculo, o memorial de cálculo é definido de acordo com o meu material que eu estou trabalhando. Então, eu vou precisar verificar se o meu memorial de cálculo está batendo com o meu certificado de material. Ou aquele material que eu comprei, ele tem uma resistência menor do que aquela que eu estou trabalhando no memorial de cálculo. Ou ele tem uma resistência maior do que aquela que eu estou trabalhando no memorial de cálculo. Preciso verificar isso. Você não fura tudo, né? Você não está fora. O seu equipamento foi fabricado trabalhei ele de uma forma tão legal no meu cálculo, só que quando eu fui fabriquei ele com material que não era o adequado. Você lembra que nós pegamos outro dia um memorial de cálculo e o cara tinha previsto a utilização de um A516 para fazer um determinado vaso, e aí ele colocou nos certificados lá de qualidade dos materiais, colocou um SAI 1020, que lá arrepiou nosso cabelo, né? Porque você não pode contar com ele, né? Não pode contar com ele. Aí você já foge completamente de todos os dados que a gente conversou ali. Até a soldagem não vai encaixar, porque 1020 ele não é um aço que o ASME reconhece, né? Então a gente tem que verificar muito bem aquilo que a gente está trabalhando, né? Então, eu acho que cabe até aqui uma parte, assim, né? Um parênteses, né? Para destacar para quem está participando aqui, que perceba que o prontuário, ele vai passar para a gente, né, para o usuário que vai comprar o vaso, para quem está analisando, ele vai passar uma coerência, né, Thiago? Ele vai passar assim, tudo tem que bater com tudo, que nem você explicou. O memorial tem que estar condizente com as qualificações de solda, o memorial utilizou um código, né, de projeto, o código pede um conjunto de inspeções, aí as espessuras que foram determinadas e os materiais precisam ter os seus certificados correspondentes, e tudo isso fica muito bonito quando funciona. Cortou um pouquinho o final, eu não ouvi. Eu falei que tudo isso funciona daí, né? Se tudo é coerente, funciona. Tudo isso funciona, com certeza. E eu acredito que partindo desse início, desse conjunto de documentos que a gente está trabalhando, a gente chega no final do produto de uma forma mais coesa, né? Só para continuar falando um pouquinho sobre o prontuário, a gente aí no memorial de cálculo, a gente só começou pelo memorial de cálculo, passamos um pouquinho agora para os certificados de materiais, passamos para os registros de soldagem, que registro de soldagem vai ter qualificação do soldador, EPS, RQPS, toda aquela documentação de qualidade de soldagem tem que estar ali dentro, tá? Mas eu queria passar um pouquinho rápido por isso, porque a gente vai ter que chegar ainda no teste hidrostático, vai ter que chegar nas inspeções que são muito importantes. Ali no pronto... E passa rápido, já são 9h10. Ali quando a gente falou sobre as inspeções também entram aqui na documentação. Mesmo tendo um livro de inspeção, ela tendo um registro de inspeções que a gente vai ter pós fabricação do equipamento, nós também temos a inspeção de fabricação. Isso. Então, a inspeção de fabricação também é muito importante. Não é somente aquela inspeção pós o equipamento estar já funcionando, aquela parada que acontece nas plantas, que nós estamos acostumados, né? Que ocorre as paradas, vamos lá, fazendo uma inspeção, verificamos e programamos as próximas inspeções. Não. Quando você está fabricando equipamento, tem as inspeções também. Isso. Então, essas inspeções também vão estar registradas no prontuário. Então, é mais um item muito importante que deve estar ali anexado no nosso prontuário. Dispositivo de segurança.
aqueles dispositivos de segurança também, os dispositivos de segurança que estão conectados ao equipamento também devem estar ali no prontuário também. É outra informação que a gente tem que colocar para que no futuro a gente tenha registro disso tudo, para que possam ocorrer as inspeções periódicas que a gente tanto conhece da NR13. Isso. E mais um importante mais um documento muito importante é o teste hidrostático. O teste hidrostático é tão importante que a gente fez uma live só sobre ele. Então, se você quiser saber um pouquinho mais do teste hidrostático, a gente vai passar um pouquinho mais rápido nele, mas a gente fez uma live apenas sobre o teste hidrostático, porque ele é demasiado importante. É ele que vai dar o parecer para o seu equipamento se ele está ou não habilitado a continuar a iniciar o seu funcionamento. Então, ele que vai avaliar a integridade do seu equipamento. Ele não é um teste para avaliar se vazou ou não vazou o equipamento. Ele é um teste para avaliar realmente a integridade do seu equipamento, se houve deformação, se não houve deformação nele permanente, se o equipamento continuou tendo as mesmas características estruturais que ele já continha. Então, é muito necessário nós seguirmos todos esses passos, e o teste hidrostático é um dos documentos, o relatório do teste hidrostático é um dos documentos mais importantes que a gente tem que ter na planta, Muito bem. no prontuário. Tiago, eu vou só pedir uma licença para você toma um golinho d'água, vou responder 2 perguntas, né, extremamente oportunas, e um foi a Ivana, né, que perguntou, ela perguntou onde se guarda essa documentação. Acho que é uma pergunta sensacional isso daí. Quando você tem toda essa documentação, você precisa eleger alguém que será, de certa forma, né, o guardião dessa documentação. Essa documentação ela pode, sim, ser guardada no setor da qualidade, ela pode ser guardada na manutenção, ela pode ser guardada na engenharia, pelo amor de Deus, desde que ela seja guardada. Acontece o seguinte, muitas vezes você vai numa planta, na verdade, você ri, mas a gente passa por cada perrengue. A gente vai e lembra que o Thiago falou que tem que guardar todos os registros de inspeção que foi feito ao longo da vida do equipamento. Onde está isso? Está lá com o setor da qualidade. Muito bem. Aí, onde está o prontuário, meus amigos? O prontuário, eu acho que está na engenharia. E onde é que está agora o livro registro de segurança? Só Deus sabe. Eu sei que ele existe, mas eu não sei onde ele está. Pode guardar onde você quiser, desde que você faça a gestão da documentação. A gestão da documentação é fundamental. Você não pode deixar isso fragmentado. Você tem que eleger um espaço e falar, olha, esse espaço aqui ganhará uma plaqueta, uma coisa assim, documentação NR13. E a minha sugestão, a nossa, né, Tiago, que a gente sempre organizou dessa mesma forma, são pastas por tag. Você tem um determinado tag, e ali dentro você tem o prontuário, você tem o livro registro, você tem todos os relatórios e todos os projetos de alteração e reparo. O projeto de instalação, tudo juntinho. Alguém veio lá, como disse o Irineu, alguém vem de alguma autoridade ou algum organismo vem para avaliar, você entrega o book inteiro na mão do cara. Fala, está aqui, ó, tudo prontinho. O seu prontuário é fraco. Desculpe, vou melhorar o meu prontuário. Calma, eu chego lá. Não existe nenhum risco grave iminente. Eu não marquei aqui no meu livro nenhum risco. Então, estamos caminhando, estamos num processo. Tudo é processo, né? A gente aprende até morrer. Não é verdade? Então, eu acho que isso é um dado importante. Aí o meu grande amigo, nosso grande amigo Carlos Burger, né, perguntou assim, escuta, quando você vai fazer um cálculo a respeito de um equipamento, se você não tem os dados a respeito daquele material, na ausência de identificação do material, qual material deve ser adotado? Carlos, meu amigo, existem algumas formas da gente resolver essa questão. Você pode tirar uma pequena amostra, um pequeno cavaco desse material, né, e mandar para um laboratório da sua confiança para fazer uma análise química por absorção atômica, né? E aí lá você vai descobrir se esse material tem os valores referentes aos elementos químicos de um determinado material. Para você confirmar se é esse material, aí você faz o seguinte, você faz uma dureza
naquele equipamento. A dureza é um ensaio não destrutivo, né? E tem gente que fala que é destrutivo porque vai ter uma indentação. Isso daí é meramente acadêmico. Você não vai estragar um equipamento se você fizer uma indentação com diamante. Sim. Exatamente. Então você faz uma dureza ali e aí você confronta composição química, certo? E confronta com as propriedades mecânicas do material. E aí você classifica. Classifica aquele material e fala, olha, esse material tem tal resistência, tal tensão de escoamento, certo, Thiago? Aí ele faz todo o memorial descritivo, o memorial de cálculo, perdão, desse material. Então, Ivana, tem que guardar, em algum lugar tem que guardar. E não pode ser fragmentado, senão vira uma bagunça. Aí a gente nem se encontra. E Carlão, a gente faz esse tipo de engenharia reversa para fazer a identificação de que material que é, tá bom? Então, Thiago, já deu uma respirada aí. Volta agora, Thiago, a sua fala a respeito da documentação. Por favor. Muito bacana. Eu acho que é espetacular. Isso daí que a gente conversa sobre materiais, sobre engenharia reversa, cada vez mais a gente está trabalhando com isso por conta dessa ausência que a gente encontra desses materiais, né? Desses documentos. Então, vamos conversar um pouquinho mais então sobre documentação. A gente tem mais um pouquinho de tempo só, mas eu estava passando pelo nosso prontuário. O prontuário é muito importante. Então, vocês verificaram que tem muita coisa para que a gente tenha que inserir no prontuário de um equipamento NR13 para que a gente possa estar trabalhando com ele. Vamos lá. A gente ia focar um pouquinho mais sobre vaso de pressão, só que eu até queria falar um pouquinho sobre tubulação também. Por que eu queria falar um pouquinho sobre tubulação? Porque tubulação e tanque foi inserido há pouco tempo na NR13, os tanques foram inseridos há pouco tempo na NR13. E ainda tem muitas dúvidas de o que se enquadra, o que não se enquadra de tubulação na NR13, e como que a gente trabalha com essa documentação. Então, por que eu falei que os fluxogramas são muito importantes? Os fluxogramas na tubulação é muito importante para você saber qual o caminho que aquele fluido está tendo, se ele está saindo de um equipamento, se ele está indo para outro equipamento, se está saindo uma bomba, indo para um equipamento, para nós sabermos qual que é a função daquela tubulação. Quando nós identificamos a função daquela tubulação, nós temos a capacidade de enquadrar ela na NR13 ou não. Por isso que a gente tem que ter o fluxograma sempre da tubulação, da nossa planta, para que a gente possa avaliar aquela tubulação que nós estamos trabalhando. Além disso, através dos fluxogramas e das especificações que a gente determinou nesses documentos, nós vamos designar quais serão as inspeções que nós teremos que fazer. Tá? Então, é muito importante a gente ter essa documentação da tubulação também. A tubulação eu vou chamar ela de equipamento, ela não é um equipamento, porém, mas eu vou chamar de equipamento para que a gente sempre lembre que ela também é importante. Né? A tubulação é muito importante para a nossa planta. Então, temos que lembrar sempre de manter documentação, que é uma coisa que, imagine, se vaso de pressão e caldeira não tem documentação, imagina a tubulação, né? A tubulação vem... Falou a tubulação vem você não sabe ainda o que é a tubulação. Quantos lugares a gente já foi para verificar e a gente não tinha noção do que estava ali na nossa frente, né? Porque a gente não tem documentação nenhuma, não tem rastreio nenhum daquela tubulação, né? Vou fazer uma pergunta rápida para você, que só para ilustrar o cenário que a gente vive. Os usuários, os inspetores da empresa, eles têm grande familiaridade com o fluxograma, como ele funciona e quais são todas aquelas informações que estão nele? Olha, é bem complexo. Eu não vou dizer que o fluxograma é algo fácil de você entender, tá? Eu acho que por isso é importante sempre estar se atualizando. O fluxograma, ele vai trazer diversas informações para você. Ele vai trazer fluido, ele vai trazer
qual o material da sua tubulação, qual é a pressão que você está trabalhando, qual que é. Tudo isso vai estar ali indicando no seu fluxograma. Então, é muito importante se atualizar para reconhecer válvulas, isso. Né? Presença de válvula. Isso é muito importante. O fluxograma é muito importante até para você dimensionar essa PSV, né? Até para você saber que ela tem que estar naquela posição, né? Posicionar elas e tudo mais. Então, assim, se os inspetores hoje, a gente encontra alguns inspetores sim que estão se atualizando, estão conseguindo fazer, estão conseguindo avaliar. Entretanto, muitos não têm esse conhecimento. Então, é muito importante, não só para os inspetores, mas sim para engenheiros também, porque tem muitos PHs que não conhecem fluxograma, não avaliam fluxograma. Você está ali fazendo toda a avaliação da planta, mas se você não pegou o fluxograma na mão, você não sabe como aquela planta funciona. Então, realmente é necessário sim o engenheiro se atualizar, porque muitos engenheiros não têm conhecimento de como avaliar um fluxograma. Então, é sempre bom esse fluxograma estar atualizado também. Isso é outra coisa. Quando a gente fala sobre plantas que não estão em construção, você tem que ter depois um fluxograma novo, um fluxograma de um as-built que a gente fala, né? Mas um as-built atualizado daquela planta, porque vão ser feitas modificações da planta. Muitas vezes são feitas diversas modificações, equipamentos são mudados de local, a tubulação, às vezes ele emenda uma tubulação em outra, sem saber qual que é o material de cada tubulação e sem saber se aquele processo poderia acontecer dessa forma, né? Então, realmente, eu acho que é muito importante, não só os inspetores, mas todos os engenheiros também terem conhecimento dos fluxogramas, tá? Então, eu até poderia colocar aqui, a gente coloca o fluxograma como sendo demasiado importante na tubulação, mas podemos colocar que ele é demasiado importante para uma planta, né? Então, até para o equipamento, né? Porque ele está presente no fluxograma também. Até para o equipamento, ele está presente ali. Então, acho que fica um convite também, né, Thiago, aproveitando, fica o convite para toda a comunidade nossa de inspeção e de NR13 se aproximar mais do entendimento do que é um fluxograma de engenharia. O que sai daqui vai para lá, passa por uma bomba, passa por um filtro, passa por um acessório de tubulação e chega no equipamento, porque são como as artérias de um corpo humano, né? Perfeito. É isso mesmo. Uma analogia muito boa. É realmente isso. Você fala assim, o coração está nota 10, né? Poxa, tudo funcionando. O cérebro está maravilhoso, mas está com entupimento na carótida, está com entupimento em alguma artéria principal, não adiantou nada o cérebro funcionar a milhão, porque a artéria também precisa funcionar a milhão. É a analogia disso aí. É uma analogia muito interessante. Então, por isso que eu acho, né, que o fluxograma está presente num daqueles itens de documentação lá da tubulação. Perfeito. E só para passar mais uma, não é uma novidade, mas para que a gente comece também a ter mais conhecimento sobre isso, desde o tempo meu da faculdade, a gente já trabalhava bastante com polímeros, a gente começou a trabalhar bastante com polímeros. E a NR13 está se aproximando muito das fibras, está se aproximando muito disso tudo. Então, para aquelas empresas que trabalham com fibras, que trabalham com polímeros, em equipamentos com esse tipo de material, também é muito importante. A NR13, atualmente, ela fala que somente você tem que trabalhar com as boas práticas de engenharia para esse tipo de equipamento, quando ele não atinge PVs acima de 8, né? Entretanto, vamos começar, sim, a trabalhar nessa documentação desses equipamentos, porque logo, logo a NR13 vai estar enquadrando esses equipamentos como equipamentos NR13. Vamos trabalhar com as boas práticas de engenharia e começar a criar essa cultura de boa prática de engenharia para toda forma de equipamento, né? Então, para qualquer material, para qualquer equipamento, vamos trabalhar com boas práticas para que no futuro, quando isso entrar em vigor, a gente já está com tudo preparado, né? Eu acho muito importante. Porque leva um tempo, né, Thiago, para aprender, né? Leva um tempo para a gente pegar e trazer para a cultura das empresas também, né? Leva um tempo para a empresa criar essa cultura de
de desenvolver os documentos, desenvolver toda a sua parte de qualidade, né? É um tempinho que não é fácil, não é algo fácil isso. É algo que demanda tempo, é algo que demanda conhecimento, experiência, tudo isso. E você citou uma coisa aí que realmente às vezes a gente não presta atenção. A NR13 é uma norma em expansão. Ela começou com caldeira e vaso, aí quando se menos esperou, pumba, a tubulação está na conversa. Agora, grandes tanques atmosféricos estão debaixo do guarda-chuva, daqui a pouco tem que virar um guarda-sol, né? Porque vai entrar mais coisa aí por baixo, né? Hoje são tanques só para fluidos AIB, né? Que são aqueles fluidos mais perigosos. Tanques metálicos, né? Para fluidos metálicos, né? Daqui a pouco entra os não metálicos, a gente tropeça hoje em tanques não metálicos, não é verdade? De fibra de vidro, né? Inspecionando em tanques não metálicos, né? Então, e todas essas conexões. Né? A NR13, até lembro, às vezes eu não falo do parágrafo da NR13, porque às vezes a gente está fazendo tanto relatório, tanta coisa, que a gente acaba decorando algumas coisas. Não que vocês tenham que decorar, não que ninguém tenha que decorar uma norma, porque a norma está ali presente para que a gente possa buscar informação. Porém, é importante você saber aonde buscar, né? Até tanto essa semana a gente estava montando algumas documentações, no qual a gente se esbarrou no parágrafo 13.2.2, que a gente sempre fala que é os dois patinhos na lagoa, né? Que é a questão de você trazer as boas práticas de engenharia para alguns equipamentos que não estão enquadrados na NR13. Agora vamos pensar no seguinte, se a NR13 já deu atenção para esses equipamentos, o que falta para ela inserir esses equipamentos na NR13? É muito pouco. E nesse 13.2.2 ele fala exatamente sobre os equipamentos de fibra, né? Ele vai falar sobre alguns tipos de bases de pressão diferentes e sobre fibras, equipamentos em fibra, tanques em fibra, etc, né? Então, exatamente. Ela está preparando o caminho. Se ela já está falando ali, para você, comece a fazer documentação disso daí, porque daqui a pouco ela vem e fala assim, não, é NR13. Né? Isso aconteceu Tem 3 com os tanques. anos para enquadrar, e 3 anos não é nada, né? Não é nada. Isso aconteceu com os tanques, isso aconteceu com a tubulação, né? E cada ano que passa é alguma coisa nova que eles estão implementando. E é algo, assim, importante para a cultura brasileira, é algo importante para a indústria brasileira. Se a indústria brasileira criar essa... Não que eu ache que tenha que ter 2.000 páginas de documentação, nem tudo mais isso, mas a cultura brasileira tem que ter nela vamos dizer assim, o hábito. O hábito, isso, perfeito. O hábito de criar e desenvolver equipamentos com a documentação dele toda montada, toda pronta, robusta. Eu acho que é muito importante, muito importante. É isso aí. Olha aí o Alexandre aqui participando também, fazendo um comentário. Muito bom esse fórum. Documentação não é só papel, né? É o histórico do equipamento. Exatamente, Alexandre. Alexandre também grande PH, colega nosso lá do tempo da SGS, um monstro a respeito de NR13, e se depara com cada abacaxi, né, Alexandre? O tempo todo precisando reconstituir prontuários, porque o pessoal não teve o zelo de guardar aquele prontuário, ou não teve, de certa forma, comprou e perdeu. Então, sabe, é muita coisa que a gente sempre sofre das mesmas dores, né? E eu acho que fica aqui a lição, se a gente for fazer um resumo, né? E daí o Thiago complementa esse resumo, a lição é a seguinte: nós precisamos valorizar tudo aquilo que está escrito, porque muitas vezes é o decisor a respeito de você ter um problema, um acidente ou não. Né? Às vezes você deixou de registrar um reparo que você fez, né? Ou fez um reparo sem fazer um devido projeto de alteração e reparo. Puxa vida, aquilo lá, você usou um soldador que não era adequado para aquele tipo, um processo, um eletrodo, um consumível de solda errado, não fez o ensaio que precisava fazer, né, naquele reparo, e bum, aquilo lá estoura e machuca alguém, causa um dano ambiental, enfim, né, é uma coisa... O resumo é, a documentação,
ela precisa ter o seu valor elevado, não para fazer papel, como o Alexandre falou, né? Mas para ser a memória, ser a representação daquele equipamento. Tiago, você quer complementar? Não, acho que você falou muito bem. E o Alexandre complementou muito bem. Não é só o papel. A NR13, como eu falei no comecinho da nossa live, ela trata sobre a integridade do seu equipamento para trazer segurança ao operador e às pessoas que estão trabalhando em volta daqueles equipamentos. Então, a NR13, a gente fala sobre a documentação, porque a documentação ela é importante para que aconteça que a gente consiga ganhar essa integridade, a gente consiga comprovar essa integridade do equipamento. Por isso que ela é importante. Não é somente para o papel que está lá, que vai ficar guardado, e vamos verificar aquele papel depois, só quando for fazer a próxima inspeção, ou quando acontecer algum defeito no equipamento. Aquele papel é muito importante para demonstrar que aquele equipamento é um equipamento íntegro, mostrar a integridade daquele equipamento, mostrar que aquele sistema todo está seguro para que ali as pessoas estejam protegidas ao trabalhar com ele. Porque os equipamentos, a NR13, ela é um apoio para a segurança um assegurador da segurança dos operadores e dos funcionários da planta e que trabalham ali em volta, né? Até, não vou falar só da planta, né? Vamos falar que pode acontecer coisas piores, então até ao redor todo da fábrica, da planta, né? Todas as pessoas que moram ali próximo. E a gente fala de planta, mas pode ser o borracheiro, que tem lá o reservatório de ar comprimido também. Isso, a gente fala de planta muito por conta da questão industrial, que a gente está mais imerso nela, né? Porém, vamos falar do borracheiro, podemos falar sobre dentro de casa, até a própria panela de pressão que a gente cozinha, né? Da nossa cozinha, caldeiras de hotéis e restaurantes. Pensa então naquelas panelas de pressão que o pessoal faz comida em hotel, que faz comida em grandes restaurantes, né? Então que é aquela monstruosidade, né? Então a gente tem que estar tudo bem dentro disso daí, né? A gente precisa sempre estar procurando estar por dentro da documentação, por dentro da segurança, para que todo mundo esteja bem seguro para trabalhar no seu serviço, voltar seguro para casa, tá sempre todos bem, né? É isso aí. Tiago, palavras finais, então. Quero dar o seu último alô e eu agradeço a presença de todo mundo. Fantástico esse comentário todo. O pessoal interagiu super bem hoje. Nós estamos à disposição para continuar sempre participando desse ecossistema, né? Aprendendo principalmente, ensinando um pouco que a gente sabe, mas principalmente compartilhando, né? E fazendo disso um ecossistema de segurança importante para o nosso país, que a gente ama tanto, né? Então, Tiago, palavras finais para a gente encerrar. Isso vai ser depois postado no Instagram, no nosso TV, vai ficar também à disposição no YouTube. E dentro do nosso site nós temos uma aba Tecnic TV, onde você pode voltar lá, inclusive pode espalhar esse vídeo para todo mundo que você acha que pode multiplicar essa preocupação com relação à segurança. Né? Com o Thiago, então, as despedidas e agradeço muito a presença de todos. Antes de tudo, eu queria falar para quem quiser, para quem tiver interesse. Então, nas próximas semanas a gente vai estar lançando o curso nosso. É um curso de NR13 muito bacana, vale a pena, tá? Vai ser uma forma simples de explicar a NR13, é uma forma simples de você passar um pouquinho, de nós passarmos um pouquinho da nossa experiência de campo para todo mundo. Tá? A Tecnic nasceu com esse intuito de sempre estar transmitindo, sempre estar passando esse conhecimento para todos, e a gente espera que vocês também retransmitam esse conhecimento para as outras pessoas. Eu acho que é muito importante, o nosso país merece que todos tenham acesso ao conhecimento, que todos tenham acesso às informações. Então, é demasiado importante que todos nós sejamos transmissores de informação, transmissores de conhecimento. Agradeço por estar aqui hoje novamente. Vamos voltar logo, vamos conversar mais um pouco, logo vamos conversar sobre demais outras coisas. Então, agradeço a todos que
estiveram aqui na live com a gente, agradeço por terem participado, ela vai estar salva. Se puderem retransmitir também, será muito bacana para a gente. Quanto mais pessoas a gente atingir, mais a gente consegue criar essa corrente de conhecimento que nós estamos tentando criar. Tá bom? Uma boa noite para todo mundo, um bom descanso e agradeço novamente a presença de todos aqui. Beleza, pessoal? Um abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Olha, o Thiago está entrando agora aqui. Ah, meu Deus do céu. Thiago, você sempre chega atrasado, não é o Thiago? Ele sempre entra por último. Um abraço, Thiagão. Um abraço, Thiago Lescovar, e vamos até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.